Olá, aqui é a professora Grace e o vídeo de hoje é um corte do livro Testemunha Ocular, o uso de imagens como evidência histórica, do historiador inglês Peter Burke. Antes, uma breve biografia do autor. Peter Burke é um historiador inglês, nascido em 1937, atualmente professor emérito da Universidade de Cambridge. Foi professor visitante da Universidade de São Paulo entre 1994 e 1995. Especialista em História Moderna Europeia, é autor de História e Teoria Social, A Arte da Conversação, O que é a História do Conhecimento, entre outros tantos. Em Testemunha Ocular, Peter Burke evidencia a importância da leitura das imagens como fontes históricas. Ele dialoga com historiadores da arte como Hauser, Gombrich e Panofsky e discorre sobre a importância de ler nas entrelinhas de uma imagem, buscando entender significados ocultos, ausências e contextos específicos, indo além dos documentos oficiais no trabalho historiográfico. Sobre o limite do vídeo, pretendo apenas apresentar muito parcialmente a ideia de iconografia e iconologia que foi abordada pelo autor no capítulo 2 do livro Testemunha Ocular. Iconografia e iconologia. Segundo Peter Burke, antes de tentarmos ler uma imagem e usá-las como evidência histórica, é necessário compreendê-las pelo seu sentido. Porém, pode o sentido das imagens ser traduzido em palavras? Imagens são feitas para comunicar. A interpretação dessas mensagens é conhecida como iconografia ou iconologia. Termos algumas vezes utilizados como sinônimos, porém distintos, como veremos a seguir. Os termos iconografia e iconologia foram lançados no mundo da história da arte durante as décadas de 1920 e 1930. O uso desses termos tornou-se associado a uma reação contra uma análise predominantemente formal de pinturas, em termos de composição ou cor, em detrimento assim do tema. Os iconografistas enfatizam o conteúdo intelectual dos trabalhos de arte, sua filosofia ou teologia implícitas. Para os iconografistas, pinturas não são feitas simplesmente para serem observadas, mas também para serem lidas. Panofsky insistia na ideia de que imagens são parte de toda uma cultura e não podem ser compreendidas sem um conhecimento daquela cultura. Por exemplo, um nativo australiano não poderia reconhecer o tema da Última Ceia. Para ele, a cena apenas evocaria a ideia de um alegre jantar, diz Panofsky. Então, a maioria dos leitores pode se deparar com a mesma situação ao se confrontar com imagens religiosas hindus ou budistas. Para interpretar a mensagem, é necessário familiarizar-se com os códigos culturais. Distinção entre iconografia e iconologia. Peter Burke destaca que em um famoso ensaio de Panofsky, publicado em 1939, foi apresentado 3 níveis de interpretação de uma obra de arte, que são eles. Primeiro nível, pré-iconográfico, ou a descrição pré-iconográfica, a análise iconográfica e a interpretação iconológica. No primeiro nível, que é o nível da descrição pré-iconográfica, volta-se para o significado natural, para a identificação tanto dos objetos quanto dos eventos. Então, objetos, prédios, árvores,
as pessoas dentro da tela e eventos, como uma batalha, uma refeição, etc. O segundo nível é a análise iconográfica, que corresponde à interpretação voltada para o significado mais convencional, ou seja, reconhecer uma ceia como a última ceia. E o terceiro nível, que é o principal, é o nível da interpretação iconológica, que é buscar interpretar o significado intrínseco, ou seja, os princípios que não se manifestam ali claramente em uma obra e que revelam uma atitude básica de uma nação, de um período, de uma classe ou de uma crença religiosa. O nível iconológico é onde as imagens oferecem evidência útil, e de fato indispensável para os historiadores. E para finalizar, na página 67 do capítulo 2, Peter Burke destaca que os historiadores precisam da iconografia, porém deve ir além dela. É necessário que eles pratiquem a iconologia. Então, a iconologia é a busca por esse significado intrínseco em uma obra, Princípios que não se manifestam ali claramente e que revelam muito da atitude básica de uma nação, de um período, de uma classe ou de uma crença religiosa. Então, os historiadores culturais precisam ir além da iconografia e praticarem a iconologia de uma forma mais sistemática. E ele fala que isso pode incluir o uso da psicanálise, do estruturalismo, especialmente da teoria da recepção. Bom, Peter Burke continua tratando sobre a leitura de imagens nas próximas páginas e capítulos do livro. O vídeo só foi um corte meu do capítulo 2 do livro Testemunha Ocular, de Peter Burke. Esse capítulo sozinho já me ajudou a melhorar meu olhar e interpretação de imagens de forma iconográfica e iconológica. Espero que tenham gostado. Obrigada por assistirem até o final. Considerem se inscrever no canal para me incentivar a continuar produzindo e organizando conteúdo aqui. Um beijão e até!